Olá, boa noite, tudo bom? Me chamo Saulo, estamos começando mais um vídeo para o canal Solda em Foco e hoje falando um pouco, pessoal, sobre gases de solda. Pessoal, essa é uma dúvida que muita gente tem tido, me perguntado. Poxa, que tipo de gás usar para soldar MIG? Que tipo de gás usar para soldar MAG? Que tipo de gás usar para soldar a TIG? E que tipo de gás usar para soldar eletrodo revestido? Vocês não entenderam errado não, tem muita gente que pergunta que tipo de gás a gente usa para soldar o eletrodo revestido. É isso mesmo, pessoal. Então fiquem aí até o final desse vídeo, dê o seu joinha, tá? Porque tem muito conteúdo bom nesse vídeo. Dê o seu joinha, se inscreve no canal e ajuda a gente aí a poder continuar postando vídeo nesse canal que está começando agora. Esse é o segundo vídeo para esse canal, tá? E a gente pede ajuda de vocês aí, pessoal, para estar nos ajudando, nos apoiando. Bom, pessoal, mais uma vez eu me chamo Saulo. Gostaria de falar hoje um pouco com vocês sobre a questão de gases para solda. E hoje o tipo de gás que nós vamos começar falando é sobre o CO2 puro, tá? Que tipo de gás, que tipo de solda eu posso usar com esse tipo de gás? Bom, pessoal, vamos começar falando um pouco sobre gases de solda, tá? Mas para que você entenda um pouco sobre gases de solda, é necessário você primeiro entender o tipo de solda que alguns gases são empregados, tá? E vamos começar hoje aqui falando sobre o tipo de gás que é usado na solda MIG e MAG, tá ok? Tem muita gente que fala aí, poxa, mas eu soldo MIG e MAG. Isso não é uma verdade, pessoal, porque MIG é uma solda e MAG é uma outra solda. Parece a mesma solda, mas não é. É o mesmo processo, é o mesmo tipo de maquinário, né? Só que aí a gente vai mudar o gás e alguns tipos de componentes na tocha, tá ok? Para fazer mudar o tipo de solda para MIG e MAG, tá bom? Começando aqui, pessoal, com a solda MAG. Que tipo de gás se usa na solda MAG, né? A sigla MAG, ela representa metal ativo gás, metal ativo gás. E o tipo de gás mais comumente usado para esse tipo de solda, pessoal, é o CO2 puro, pessoal, tá? Tem muita empresa que ela emprega mistura, tá? Que seria o CO2 puro com o argônio, né? 80% de argônio com 20% de CO2, que nós particularmente chamamos de CO20, tá ok, pessoal? Então o que acontece? A sigla, né, para esse tipo de soldagem já está dizendo praticamente o tipo de gás que você vai usar. MAG, metal ativo gás. É um tipo de solda, pessoal, que ele tem que ter um gás que ele tem uma influência direta na poça de fusão, tá? Por isso que se chama MAG, porque o CO2 puro ele tem uma ação direta na poça de fusão, para penetração de solda, tá? Tem muita gente aí, pessoal, que tem tido essa dúvida, poxa, será que eu posso usar o CO2 puro para soldar com MAG? Sim, pessoal. Esse é um tipo de gás que é usado, né, para aço carbono e para o processo MAG, tá? Tem muita gente que pergunta para a gente, poxa, Salão, mas eu posso usar o CO2 puro para soldar metalon, para fazer portão? Pessoal, claro que pode. Esse, na verdade, é o gás mais indicado, tá? Tem muita empresa que quando a gente vai comprar gás, ele geralmente diz pra gente, olha, usa o gás mistura, né? Mas por quê? A empresa ela quer vender, pessoal, né? Não que não exista uma finalidade para o gás puro, sim existe uma finalidade para o gás mistura, melhor dizendo, tá? Geralmente você vai usar o gás mistura, que é 80% de argônio para 20% de CO2, quando você precisa uma solda de acabamento, uma solda que ela tem uma aparência mais limpa, mais bonita, tá? Já o tipo de solda com CO2 puro, vamos comparar aí com 7018, tá? É o tipo de gás que ele abrange uma grande responsabilidade mecânica, tá? Ele abrange a grande responsabilidade mecânica, como o 7018. Geralmente você vai usar o 7018 para soldar uma tubulação ou uma chapa mais espessa, ou seja, é um tipo de material que ele é usado para uma grande responsabilidade mecânica, né? Uma tração mecânica mais forte, onde ele tem que resistir a uma temperatura de pressão maior, tá bom, pessoal? Então assim, vamos comparar o CO2 puro com
o eletrodo 7018, tá? Aí você pode perguntar para mim, poxa, mas o 7018 a gente não pode soldar portão, ficar soldando portão? Não, não pode. Só que existe a diferença, pessoal, da mag para o eletrodo 7018, tá bom? Eu estou fazendo aqui só uma comparação para você entender que tipo de gás é o CO2 puro e a que tipo de solda a gente pode comparar, tá? Mas isso não vai influenciar em nada se você for usar ela para soldar metalon, tá? É bem diferente. Até mesmo porque o eletrodo 7018, o aporte térmico dele é bem mais forte, bem mais denso do que a mag, tá? O 7018, o aporte de calor dele é mais forte, tá bom? Agora vamos falar aqui sobre a mistura. Geralmente a mistura do 80% de argônio com 20% de CO2, a gente pode comparar aí com um 60-13, tá? É uma solda que ela tem um bom acabamento, tá ok? Mas ela não tem uma grande responsabilidade mecânica, tá? Você pode ver que você não vê empresas usando 60-13 para soldar tubulação, para soldar chapas grossas, né? Você não vê esse tipo de coisa acontecer, pelo contrário, geralmente é usado a TIG, o 7018, ou a MAG, no caso, com o arame E71T1, né, que é o tipo de arame que ele acaba tendo um calor maior, ele tem que ser soldado numa amperagem mais alta, tá bom? Para trabalhar de uma forma mais adequada, tá bom? Então é isso, a pergunta é, posso soldar metalon com o gás CO2 puro? Pode, pessoal. Como eu acabei de falar no começo do vídeo, vou falar novamente aqui. MAG, metal ativo e gás, é um tipo de solda, MAG é um tipo de solda que ele precisa sim do CO2, tá? E principalmente ele puro. Se você quer fazer portão, você quer fazer serviço em sua casa, é o CO2 puro, pessoal. É o gás mais barato, tá? Não se iluda com esse negócio de comprar. Vamos comprar uma mistura porque o CO2 não é um gás bom. Cai por terra isso aí, tá? Esse é um mito que muita gente tem colocado de que o CO2 é puro, não é um gás apropriado para soldar com mag. Isso é um mito. Isso é um mito, pessoal, tá? Então, esquece isso aí. Compre o CO2 puro se você quer soldar com arame cobreado, que é o ácido carbono, tá? Ele não é indicado para alumínio, suas ligas, inox, sua MIG. Isso aí no caso é a MIG e a gente vai falar daqui a pouco, tá? Geralmente ele é mais usado para o ácido carbono e suas ligas, pessoal. Não vamos confundir as coisas, tá? Já a MIG, pessoal, ele usa o argônio puro, tem a sigla MIG, metal inerte gás. O alumínio, o inox, ele é um tipo de solda que ele é inerte, ele não precisa da ação direta do gás para poder fazer a fusão, ou seja, o gás ele é usado para poder fazer a proteção da poça de fusão, assim como a MAG também, tá? O CO2 ele tem essa função de proteger a poça de fusão, mas ele tem uma ação direta na fusão e na penetração daquele material. É diferente aí do caso da MIG, né, que é usado com argônio puro, que ele não tem a ação de penetração, ação direta na soldagem. Pelo contrário, ele é usado para fazer a proteção da poça de fusão. E geralmente ela é usada para inox, para suas ligas, alumínio, suas ligas, bronze e outros tipos de materiais ligados aí com inox, como inox, alumínio, esse tipo de material, tá, pessoal? Agora a grande dúvida do pessoal aí, o eletrodo 18, que tipo de gás eu uso para soldar eletrodo revestido? Não interpretem mal, pessoal, mas é a questão, porque tem muita gente que está começando aí na soldagem e ele não sabe que tipo de gás você usa para soldar com o eletrodo revestido, tá? O eletrodo revestido, ele usa sim um gás, mas não é um gás externo. É um gás que ele é produzido pela própria queima do revestimento, aonde ele faz a proteção da poça de fusão e tem uma ação direta também na penetração da soldagem, tá? Então você que de repente tem uma dúvida aí, poxa, eu queria comprar uma máquina de eletrodo, poxa, mas que tipo de gás eu compro? Que tipo o gás para que tipo de processo? Pessoal, você não precisa comprar um gás para soldar com eletrodo. O gás do eletrodo é gerado pela própria queima do eletrodo, pela própria queima do revestimento do eletrodo, tá? É que gera o gás que é usado para se fazer a soldagem, tá? É por isso que quando você vai soldar com eletrodo, na maioria das vezes,
ou 99% das vezes, você solda puxando, tá? Porque quando você solda puxando, aquele revestimento vai queimando e ele vai fazendo aquela proteção gasosa na poça de fusão. Quando você solda empurrando, aquela proteção ela vai ficando para trás, entendeu? Ela fica para trás enquanto a poça de fusão está indo para frente. Aí dá mordedura, aí dá porosidade, no caso mais comum que é a porosidade, tá? Então o eletrônio você não solda empurrando, o eletrônio você solda puxando, tá bom, pessoal? Um outro tipo de gás que a gente vai falar também é o gás para solda TIG, pessoal. Pessoal, hoje o gás mais comum para solda TIG, seja para alumínio, seja para aço carbono, seja para inox, é o argônio, pessoal, tá? Antigamente, há algum tempo atrás, o pessoal usava muito o argônio junto com o hélio, tá? O hélio ele dá um aporte térmico muito forte, ele dá uma penetração muito grande na peça, mas em contrapartida é um gás que ele é muito caro, tá? Então o que acontece? Hoje em dia usa-se, o gás mais usado para o processo TIG é o argônio, tá? Seja para soldar alumínio, seja para soldar o inox, o aço carbono, é o gás mais usado, né? Mais comumente usado, vamos dizer 99%, né, 90% para a TIG, tá? Por que 90%? Porque tem processos ainda que você precisa usar uma mistura, né? Você precisa usar o hélio junto com o argônio, tá? Então assim, não se usa argônio puro, o hélio puro também, porque quando você usa o hélio puro, ele não dá uma estabilidade no arco de solda. Tá? Então por isso que antigamente se usava o argônio e se colocava o hélio, justamente para isso. O hélio dava penetração e o argônio dava a estabilidade no arco de solda. É a mesma coisa quando você tenta soldar a solda MAG, o aço carbono com a MAG, só com argônio, você não vai conseguir. Tá? Você vai ver que vai fazer aquela solda lá, mas não vai ter penetração, não vai ter fusão. Por quê? Quando você solda com o processo MAG, pessoal, com o argônio puro, para soldar o aço carbono, tá? Você não consegue ter uma estabilidade da poça de fusão, porque esse gás, o argônio, ele não é o mais apropriado para soldar com a MAG para o aço carbono, tá? Então, entendendo isso aí, tirando essa dúvida de vocês aí, para que fique bem claro, tá bom, pessoal? No demais eu acho que é isso, tá? A dúvida é essa, tá bom, pessoal? MAG, solda-se sim, pode se soldar sim. Vamos quebrar esse mito aí de que não pode soldar MAG, o arame carbono, aço carbono, o arame cobreado, como muita gente conhece, com o CO2 puro. Vamos derrubar esse mito aí, porque isso não é verdade, pessoal, tá? Pode se usar sim, grandes empresas se usa o gás CO2 puro, né, para o processo MAG, né, empresas aí que precisam fazer grandes serviços com grande responsabilidade mecânica, tá bom? Então é usado para fazer chassi de caminhão, para fazer chassi de trem, para fazer soldas aí estruturais, né, tanto de navio e assim vai, tá bom, pessoal? Então gostaria de agradecer aí pela oportunidade mais uma vez de poder estar entrando na sua casa, tá? Gostaria de deixar aqui um Feliz Natal para vocês, um Feliz Ano Novo, né? Que vocês possam curtir esse filme, esse vídeo, não esquecendo, no final dá um joinha, comentar aí, tá, pessoal? Para que possa ajudar a gente também aí no canal a crescer e incentivar a gente a colocar mais vídeo para vocês aí, tá? Espero poder estar ajudando vocês aí com um pouquinho do que eu sei, tá? E fiquem aí, pessoal, aí esperando que o próximo vídeo a gente vai vir com uma surpresa boa, tá? E a gente já vai vir com prática aí para você que tem dúvidas em relação ao eletrodo revestido, tá bom, pessoal? Deus abençoe a vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.